viver é mais que manter-se vivo. Ô pastor, que história é essa? Viver é muito mais que o esforço diário de prover as necessidades básicas para aquele dia. A vida vai além de você providenciar para o dia o comer, o beber, o ter que se vestir. Por isso que viver é mais que manter-se vivo. A nossa sociedade, no entanto, inseriu um elemento a mais nesse manter-se vivo. Um elemento que se chama satisfação. Nós vivemos no tempo da satisfação. Você é todos os dias, pelos comerciais da televisão, pelos programas, pelos comerciais da internet, você é todos os dias desafiado e chamado a buscar satisfação para a sua vida. Você deve satisfazer-se, se sentir uma pessoa satisfeita. A sociedade de consumo gira em torno desta satisfação pessoal. E não importa muito se o outro não está satisfeito, contanto que você esteja satisfeito. Em que está firmada a sua vida? Qual é a sua maior preocupação para com o futuro? Quando você pensa no dia de amanhã, o que é que tira o seu sono? Ou se pudéssemos usar a expressão do texto da nossa meditação esta noite, que já foi lido, se esta noite Deus pedir a tua alma, o que tens? Para quem será? Para quem será? Eu quero ler novamente o texto de Lucas 12, de 13 a 21. Eu vou ler de maneira pausada, peço que você preste atenção nesta leitura. Lucas 12, de 13 a 21. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E razoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros e reconstruí-los maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Evangelho de Lucas, um evangelho escrito entre 60 e 63 depois de Cristo, um evangelho escrito para cristãos de fala grega, para um povo cuja maioria não tinha o conhecimento da história da salvação, das promessas de Deus, e precisavam ser apresentados a este Cristo que Deus envia em amor ao mundo. A autoria tradicionalmente atribuída a Lucas, e como já dissemos aqui outras vezes, pois temos pregado algumas vezes no texto de Lucas neste mês de julho, os comentaristas costumam dizer que é um tanto quanto difícil você ler Lucas separado de Atos dos Apóstolos, né? Recomenda-se você ler um e logo em seguida leia o outro, para você ter um panorama. São cartas complementares dos primeiros anos do cristianismo, da vida de Cristo e da igreja cristã. Se nós voltarmos um pouco do texto de Lucas, na parte que compõe todo este bloco, nós vamos ver que Jesus começa falando a respeito do fermento dos fariseus, lá no início do capítulo 12.
ele fala a respeito da hipocrisia, como os fariseus são hipócritas, porque eles cobram do povo determinadas atitudes, eles pregam determinadas atitudes, mas eles vivem o contrário daquilo que eles cobram e que eles pregam. E é por isso que Jesus continua, após dizer que o fermento dos fariseus é a hipocrisia, ele continua fazendo algumas admoestações. E ele começa a dizer, primeiramente, que não é para nós fazermos nada às escuras. Aliás, aqui a expressão é muito interessante e volta e meia eu me refiro a ela aqui, Lucas 12, 2, né? Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Meu irmão, se você tem que ter medo de um versículo na Bíblia, tenha medo desse. Porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado. O fofoqueiro e a fofoqueira tremem diante desse versículo. E não tem como. Porque de fato não há nada que nós venhamos a fazer às escuras que um dia não virá à luz. Jesus continua admoestando, dizendo para não temer a morte. Em seguida, ele continua dizendo que nós estamos nas mãos de Deus e que Ele nos sustenta. Ele continua afirmando da importância de se confessar Jesus diante dos homens. E por fim, ele termina dizendo que ao enfrentar a perseguição, o Espírito Santo nos ensinará o que dizer. E então nós chegamos ao nosso texto. Um texto que apresenta a história de um homem que está ali no meio da multidão, ouvindo este discurso de Jesus, ouvindo Jesus dizer, olha, não faça nada escondido, olha, preste atenção em como você age, olha, preste atenção em quem está, na mão de quem está a sua vida. E este homem está ali ouvindo tudo aquilo, e então ele olha para Jesus e lança uma pergunta para Jesus. Jesus, ordena que meu irmão divida a herança comigo. Logo após o nosso texto, João vai falar sobre a ansiosa solicitude da vida. Ou seja, por que você anda ansioso no dia de amanhã? E ele encerra esse bloco todo com uma afirmação bastante conhecida da gente. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Vamos olhar mais atentamente para o texto de Lucas 12, 21. Este é um texto que é um relato exclusivo de Lucas. Ele não encontra paralelo em outros evangelhos. E aí então nós temos este homem no meio da multidão. Possivelmente não era um discípulo, era algum dos espectadores que estavam ali ouvindo Jesus falar. E ao questionar Jesus sobre a questão da herança, possivelmente este homem estava em sua mente num texto de Deuteronômio 21:17, que trata a respeito do primogênito e da primazia que o primogênito tem na partição dos bens e em outras coisas na casa. Não sabemos dizer se este homem era o primogênito e de repente a sua família estava fazendo uma partilha da herança que o prejudicava, ou se ele era um irmão mais novo e que achava injusta esta lei e que, portanto, queria receber mais. O fato é que Jesus desvia o foco do problema da herança e ele revela o problema maior daquele homem: a ganância. E diante da ganância daquele homem, Jesus conta então a parábola que é conhecida como a parábola do rico insensato. É interessante nós atentarmos para um detalhe. A gente às vezes acha que parábola é uma historinha que Jesus conta, né? E a gente tende a definir parábolas assim, as parábolas são as historinhas que Jesus contava, né, para exemplificar os ensinos. Não. Jesus ele tinha um método bastante interessante que o diferia dos demais mestres do seu tempo. Os demais mestres, quando eles falavam por parábolas, via de regra eles explicavam as parábolas. E nós vemos Jesus fazendo pouco isso. Geralmente, quando ele explica, ele vai explicar para um grupo reduzido
ou quando ele explica para um grupo maior, é quando ele sente a necessidade. O ensino está na parábola. O ensino está na parábola. Não carece de explicação. Está ali. Aquele exemplo que ele dá é o ensino. Então, quando nós olhamos para o texto de Lucas 12 e vemos Jesus apresentando a parábola de um homem rico que constrói celeiros, que destrói seu celeiro, constrói um celeiro ainda maior, ele está nos dizendo alguma coisa sobre a ganância, que nós devemos prestar atenção. Se nós pudéssemos sintetizar esta parábola, eu recorreria ao comentarista Fritz Heinecker, que diz o seguinte: a riqueza é considerada nessa parábola como meio para providenciar uma vida despreocupada por muitos anos, como se a continuidade da vida dependesse apenas de comer e beber. E é olhando para este cenário de Lucas, e tendo este cenário todo em nossa mente, que eu quero convidar você a meditar comigo nesta noite, nessa parábola do rico insensato, no encontro deste homem ganancioso com Jesus, para aprendermos que a vida é mais do que nos mantermos vivos, e que a sua vida não é o que você tem, a sua vida não é o seu saldo bancário, a sua vida não é o seu patrimônio. A vida é mais que manter-se vivo, e sua vida não é o que você tem. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Fulano é vida boa. Você já ouviu essa expressão? Quem é o vida boa? Aquela pessoa que tem uma boa casa, tem um bom emprego, mas não precisa trabalhar tanto assim, né? Tem muito dinheiro. Ele é um vida boa. Mas vida boa de verdade não tem nada a ver com quanto ou o que você tem. Tem a ver com quem é o Senhor da sua vida. Nós nos acostumamos a achar que a nossa vida está fundamentada no nosso patrimônio. Que nós necessitamos acumular e acumular e acumular e acumular. Como se isto fosse a razão de ser da nossa vida. Você conhece aquele tipo de pessoa que mantém a mão muito bem fechada e que não desfruta da vida por conta disso? Pessoas que não compartilham, que não abençoam a vida do outro. Meu irmão, minha irmã, não seja um acumulador. E tome cuidado, muito cuidado, na maneira como você se relaciona com a cultura de consumo na qual nós estamos inseridos. Porque como você se relaciona com a cultura de consumo, dita quem tem a primazia na sua vida. Tome cuidado com a avareza, com o apego às questões materiais. Elas não controlam a sua vida. E talvez hoje seja um dia bastante singular para nós nos recordarmos alguns exemplos de como um povo que é chamado por Deus para ser igreja não é um povo avarento. Basta olharmos para a história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Basta olharmos para os dias nacionais de coleta que nós tínhamos no passado, no início da igreja. Basta olharmos para o quanto de tempo que o orfanato Betel, lá em Sorocaba, funcionou às despensas da igreja. E era a igreja pequenininha, com poucos recursos, que sustentavam aquelas crianças e que garantiram um futuro para aquelas crianças. São as igrejas, cristãos, humildes, que garantiram o sustento daquele orfanato, que garantiram durante anos, antes da Igreja Nacional começar a investir sistematicamente em missões, o sustento de missionários na Amazônia. O barco Pendão Real 2, que hoje navega, levando assistência médica e o Evangelho para os ribeirinhos no Amazonas. O trabalho de igrejas, comunidades pequenas,
que se somam e pessoas que abrem mão. Não porque vão passar necessidade ao abrir mão, mas porque ofertam com amor, com dedicação. Porque sabem que aquilo que elas possuem não pertencem a elas, pertencem a Deus. E se Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor dos nossos recursos financeiros. E nós não podemos nos esquecer disso. Cuidado, muito cuidado para não se enveredar pelo caminho da avareza. Não permita que o desejo de ter controle o seu coração. Porque quem sustenta a nossa vida não é aquilo que a gente tem. Não é. Quem sustenta a nossa vida é Deus. A vida é mais que se manter vivo. Sua vida não é o que você tem. E sua vida não é o seu saldo bancário. E nós confiamos demais em nosso saldo bancário. Mesmo que ele esteja no vermelho. Aí a gente olha quanto tem de cheque especial para ver até onde a gente pode ir, né? Não é assim quando a gente está endividado? Mas a gente confia demais no nosso saldo bancário. E aí, todo dinheiro, para quem confia demais no saldo bancário, todo dinheiro é pouco. Nas periferias de São Paulo tem um ditado que o pessoal fala que dinheiro, quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você tem, mais você quer. Todo o dinheiro do mundo é pouco para quem confia a sua vida no saldo bancário. Agora me responde uma pergunta. Quanto custa um dia de vida? Quanto custa uma hora de vida? Um minuto? Um fôlego a mais no último instante? Quanto custa? O seu saldo bancário vai poder comprar isso? Vai poder te garantir que você vai viver a mais pelo que você tem na sua conta? Nós precisamos voltar a olhar para os recursos financeiros da nossa vida, não como a sociedade manda, mas como o Senhor manda, como um meio de graça na vida da igreja. Como um meio de graça, que é o dinheiro na vida da nossa igreja. Não confie a sua vida no saldo bancário, porque a vida é mais do que dinheiro na conta. A vida é mais do que os recursos financeiros e as aplicações que você tem. Não estou dizendo com isso que você tem que viver de maneira relaxada e desleixada. Não estou dizendo com isso que você tem que parar e interromper o seu plano de previdência. Não estou dizendo com isso que você não tem que se planejar para o futuro. Eu estou dizendo que você tem que ter consciência de quem é que tem o seu futuro nas suas mãos. Porque os planos que nós fazemos de uma hora para outra se desfazem, se não forem da vontade de Deus. Não confie a sua vida no seu saldo bancário. E mais uma vez hoje, 31 de julho, 113 anos aí no Brasil, nós podemos lembrar de histórias de sustento de pastores e missionários. E eu me recordo, há cerca de mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, quando eu entrei em contato com um missionário no sul do país, e nós ajudávamos, contribuíamos com ele, a igreja que eu pastoreava, nós enviávamos um recurso mensal para ele, e eu havia telefonado para ele, saber como é que estavam as coisas, e se já havia sido depositado o dinheiro daquele dia, e ele falou, não, foi depositado agora há pouco, e eu estou inclusive saindo agora, porque a gente tem um pequeno grupo numa cidade vizinha aqui, e eu preciso ir até lá, mas eu queria te contar um testemunho, Giovanni. Eu falei, fale, qual é o seu testemunho? E ele disse, Giovanni, hoje de manhã, eu fui levar minha filha na escola, quando eu voltei, eu olhei para o reservatório do tanque de gasolina e eu falei, não vai dar para ir e voltar, só vai dar para ir. E não havia mais recurso.
O dinheiro da Secretaria de Evangelização já havia acabado, nós não havíamos de onde tirar para ir até a próxima cidade. E eu passei o dia ensaiando o discurso que eu ia fazer lá na outra cidade, porque eu nunca pedi recursos para eles. E eu ia ter que pedir pelo menos uns R$20 para poder voltar para casa, senão eu não ia conseguir voltar. Não ia ter recurso. E aí Deus tocou no meu coração e falou assim: verifique o saldo bancário. E quando eu abri, estava lá os R$50 que a sua igreja me deu. Dinheiro dá para ir, voltar e sobra. E sobra. E a gente fica confiando no saldo. E a gente esquece quem é o Senhor da nossa vida. E é Ele que provê. E nós temos exemplos disso aqui na nossa igreja. De pessoas aqui que foram atendidas no momento de necessidade. A situação em casa apertou, faltou recurso. A igreja foi lá, socorreu com cesta básica. Quando não com cesta básica, com recurso financeiro. Porque isso é justiça. E nós não somos chamados de justos diante de Deus à toa. Nós somos chamados de justos porque nós temos a capacidade de olhar com justiça, a justiça de Deus, para os nossos irmãos que estão ao nosso lado e ver que eles estão passando necessidade e o nosso pouco, o outro pouco se soma e aquilo se transforma em bênção na vida das pessoas. Bênção na vida das pessoas. Deus é o Deus que transforma a nossa vida, é o Deus que sustenta a nossa vida. Quem é aquele que tudo provê para você? Quem é aquele que garante a sua vida? Ora, confie em Deus. Ele é o Senhor de tudo. E é Ele que nos sustenta em toda e qualquer circunstância. A vida é mais que se manter vivo. E sua vida não é o que você tem, sua vida não é o seu saldo bancário, e sua vida não é o seu patrimônio. Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Não é à toa que, ao terminar de contar esta parábola, o relato de Lucas nos apresenta a ansiosa solicitude pela vida. Não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer, de vestir, de fazer o que quer que seja. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que é que você tem entesourado? Será que a sua preocupação com o dia de amanhã é legítima? Será que você tem se preocupado com aquilo que, na verdade, deveria ser confiado às mãos do Senhor? Se hoje o Senhor pedir a tua alma, o que você tem, para quem será? Para quem será? Quantas histórias de divisão de herança em família, problemáticas, que se arrastam por anos, você conhece? Quantas tem na sua família que você pode contar? Porque estão preocupados com patrimônio, com bens materiais. E nós precisamos confiar que é Deus quem sustenta as nossas vidas. Quem é o Senhor de tudo. E o que temos é que define a nossa identidade. Não confie no seu patrimônio. Confie naquele que te dá a vida, que é maior que qualquer patrimônio. E eu costumo dizer, sempre no Dia das Mães e no Dia dos Pais, que a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, e a maior herança que o filho pode receber do pai e da mãe, chama-se Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não há patrimônio no mundo que compre. Não há patrimônio no mundo. Mas nós confiamos no patrimônio.
E nós achamos que o patrimônio é que faz a diferença. E aí, mais uma vez, nós olhamos para a história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Uma igreja que nos seus primeiros anos de vida recebeu um apelido do qual eu gosto muito de repetir esse apelido. Igrejinha dos Milagres. Porque achava-se no Brasil até então, até 1903, que não era possível se sustentar a missão no Brasil com o dinheiro dos brasileiros. A Igrejinha dos Milagres foi lá e provou o contrário. Achava-se no Brasil que os pastores brasileiros não eram capazes de formar pastores. A Igrejinha dos Milagres foi lá e provou o contrário. Achava-se no Brasil que a igreja brasileira, sem o recurso do estrangeiro, não seria capaz de prover ação social e educação. A Igrejinha dos Milagres foi lá e provou o contrário. E eu gosto demais desse apelido, porque é igrejinha mesmo, é no diminutivo. É no diminutivo para a gente se lembrar que quem é o Senhor de tudo não é a igreja, é o Deus do milagre, que faz o milagre ainda maior. E aí nós temos a oportunidade de olhar para a história da nossa vida e enxergar na nossa vida os milagres de Deus na nossa vida. O nosso caráter em transformação, a nossa visão de mundo sendo transformada, a confiança cada vez maior posta em Deus, de maneira a nós confiarmos e nos alicerçarmos nele. O amor para com o próximo, o olhar para o outro, tendo a certeza de que aquela pessoa carece do amor de Deus tanto quanto eu e você, a certeza de que somos justos diante de Deus, mas que há pessoas que carecem dessa justiça, que nós não vivemos para satisfazer os nossos desejos. E talvez essa seja a principal diferença da IPI do Brasil de 1903 para a IPI do Brasil de 2016. A IPI do Brasil de 1903 estava numa sociedade que era uma sociedade baseada economicamente no campo, café, cultura do café. Era uma sociedade onde não se havia tanta demanda de consumo, onde o que era vendido para suprir o essencial e uma necessidade específica. E hoje nós estamos inseridos numa sociedade completamente diferente, onde o consumo é o que dita as regras da sociedade, onde a crise financeira que está aí instalada só está instalada por causa do consumo. E nós passamos, ao longo desses 113 anos, por diversas crises financeiras. A própria igreja, neste momento, a IPI do Brasil, a Igreja Nacional, passa por uma crise financeira. E, no entanto, nós estamos aqui, firmes, fiéis, juntos, porque amamos a IPI do Brasil, porque amamos a Cristo. E é na IPI do Brasil que Cristo nos chamou para servir. É nesta igreja aqui, IPI de Araraquara, aqui na Vila Xavier, que Deus está dizendo: vocês são a igrejinha dos milagres. Você duvida disso, meu irmão? Quantas peças foram arrecadadas na campanha do agasalho este ano? 2.000 e mais de 2.200. Vamos descontar a preciosa participação do Colégio Natureza, com 1.300 peças. Quanto sobra? 1.000. Quantos membros nós temos na IPI de Araraquara? Pouco mais que 70. 1.000 peças. É um milagre ou não é? Você tem 1.000... Vamos fazer uma conta rápida. Você tem 100 peças de roupa para doar na sua guarda-roupa? Eu não tenho. Acho que não tenho nem de vestir. Não, talvez tenha, né? Porque a gente toma tudo, né? Se separar os par de meia e tal, fizer um esforço ali, a gente chega a 100, né? Quantos litros de leite a gente arrecadou no mês do aniversário da igreja?
Foram 80 litros. 80 litros. Quase 2 litros. Se contarmos por família, quase 2 litros por família. Este ano foi mais tímido, né? Nós tivemos anos de arrecadar 120, 150 litros de leite para doar para a Laca no mês de aniversário da igreja. Como os trabalhos da igreja vêm se mantendo? Pelo milagre do dízimo e da oferta. Estamos num ano de crise, não estamos? Estamos. Pergunta para o Marcão, dá uma olhada no relatório financeiro lá atrás. Veja como está oscilando o dízimo e a oferta. E vem me dizer que não é um milagre. É um milagre. Porque não está oscilando como a gente imaginava que iria oscilar. A nossa expectativa, e o conselho está aqui, pode dizer isso, a nossa expectativa no início do ano é que nós teríamos uma queda bruta de arrecadação e Deus tem sustentado. E Deus provê. E Deus proverá. Deus proverá os recursos para nós abrirmos aqui a sala ao lado, para o Conte Comigo. Deus proverá os recursos para os materiais, para o trabalho do Conte Comigo. Deus vai prover os recursos para nós reformarmos o telhado do salão social. Deus vai prover os recursos para o trabalho de São Carlos, um trabalho missionário. Deus proverá os recursos para o trabalho de Belém do Pará. Deus proverá os recursos para os nossos trabalhos missionários aqui. Para nós evangelizarmos os nossos vizinhos, os nossos amigos. Deus provê. E Ele está nos dizendo, igreja, vamos despertar. Porque essa igrejinha dos milagres tem muito fruto para dar. E já vem dando há 113 anos. E aí eu rememoro, para quem estava aqui ontem à noite, a mensagem do reverendo Marcos Nunes. Do que adiantam estas paredes levantadas? Estas paredes não são a igreja. A igreja é a igreja quando ela olha para fora e passa a servir. E aí, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não tem necessidade de patrimônio para servir, não. Não estou falando para a gente vender tudo aqui e ir embora, viu? Estamos aqui com a graça de Deus. Deus, na sua infinita graça e amor, permitiu que nós tenhamos este espaço, um espaço precioso, não pelo valor financeiro, mas pela sua função social e principalmente pela sua função no reino de Deus. E você tem recebido, meu irmão e minha irmã, o Evangelho. Você tem recebido o Evangelho na mensagem pregada. Você tem recebido o Evangelho na escola dominical. Você tem a oportunidade de compartilhar este Evangelho nos pequenos grupos. Você tem a oportunidade de compartilhar este Evangelho no discipulado. E eu quero desafiar você a se juntar. Na próxima semana, não nessa agora, na próxima, os pequenos grupos vão começar. E eu quero desafiar você a participar de um e a não ir sozinho. A levar aquele seu amigo que não conhece a Cristo, a levar aquele seu parente que reluta em vir à igreja, mas que com certeza irá em um dos endereços que nós teremos, de 2 ou 3 casas que estarão abertas para receber os pequenos grupos, para ouvir ali a mensagem da salvação. Eu quero desafiar você a ser um agente do milagre de Deus, nessa igrejinha dos milagres. Porque a nossa vida não está firmada em patrimônio, mas sim naquele que tem a nossa vida em suas mãos. Seus recursos financeiros não te garante nem um fôlego a mais de vida. Mas o Senhor da vida, Ele nos dá a vida. Nos dá a vida hoje e nos dá a vida eterna. Concluindo, em que está firmada a sua vida? Não confie nos recursos deste mundo. Confie no provedor e criador de tudo que há. Firme a sua vida em Deus. Qual é a sua maior preocupação para com o futuro? Não ande ansioso quanto ao futuro. Porque uma vez resgatados por Deus, nós cremos que Ele tudo provê. Absolutamente tudo.
Eu não quero dizer com isso para você deixar de se preocupar com a sua aposentadoria, nem deixar de planejar. Planeje, poupe, é saudável isso. É inclusive um testemunho de como nós administramos os recursos que o Senhor nos dá. Mas esteja certo que quer seja na fartura, quer seja na miséria, quem garante o nosso sustento e a nossa vida é Deus. Se esta noite Deus pedir a tua alma, o que tens? Para quem será? Talvez a gente possa aqui incluir uma outra pergunta. De que te adianta conquistar o mundo, perder a vida? Gosto de uma frase do Fabrício Viguier, um pastor do Rio de Janeiro, em que ele diz o seguinte: que se vão a prata e o ouro, mas nunca deixe ir a sua família. Não abra mão daquilo que é vida em detrimento daquilo que é morte. O dinheiro, se você colocar o dinheiro como um Deus, ele é Deus de morte. Dinheiro não é Deus de vida. Por isso que o dinheiro é um meio e não um fim. Porque o fim da nossa vida, a finalidade da nossa vida é louvar e adorar a nosso Deus. A vida é mais que se manter vivo. A vida é Cristo. E é Ele que nos garante a vida. E talvez você vá sair daqui um tanto quanto preocupado com isso tudo. Talvez pensando que você precisa rever os seus conceitos. E confiamos demais no saldo da conta bancária e de menos no Deus da providência. Vamos confiar no Deus da providência. Confie que Ele nos sustenta, Ele provê tudo e Ele não nos deixa faltar. Quando a Bíblia afirma que nunca vi um justo mendigar o pão, nós precisamos tomar posse dessa verdade na nossa vida. Porque nós, como justos diante de Deus, nós não vamos permitir que outros justos como nós mendiguem o pão. Porque nós vamos partilhar. Nós vamos partilhar. E nada mais marcante na partilha do que aquele que se entregou por mim e por você, para nos dar vida e vida eterna. Que Deus nos abençoe.